Olá, telenauta da TV ABCD. Hoje é quinta-feira, dia 2 de maio de 2013. E a partir de agora você acompanha o programa Educar para Ser Grande. A sua participação é importante para a gente e você pode fazer isso por meio da linha ao vivo, que fica aqui embaixo da tela. Só você colocar o seu nome e fazer a sua pergunta ou dar a sua sugestão. E para receber notícias atualizadas sobre educação, você pode também curtir a página do Educar para Ser Grande no Facebook. E hoje, no programa, falaremos sobre um assunto que chama a atenção. Muita gente tem dúvidas sobre isso. Cursos extracurriculares, importância e como escolhê-los. Muitos trazem excelentes benefícios para as crianças e adolescentes, elevando a concentração, a atenção, a disciplina dos pequenos e dos adolescentes quando estão na sala de aula. Ou seja, um curso extracurricular pode ajudar o aluno na sala de aula. É fato, contudo, que os cursos extracurriculares devem ser muito bem escolhidos para não sobrecarregarem os estudantes. Para discutir o tema, nós teremos daqui a pouco a Viviane Cristina Tapias da Costa, que é coordenadora da Associação Cultural Educacional Circense. Ela vai falar sobre o uso do curso de circo para melhorar, para estimular os estudantes. E conosco, já aqui no estúdio, temos a Beatriz Piccolo Jimenez, ela que é psicóloga, psicopedagoga, criadora e coordenadora do Complexo Lúdico Meimei, da ONG de São Bernardo, aqui da nossa cidade, além de ser mestre em Psicologia da Saúde. Ela também é professora na Faculdade Anhanguera Anchieta. Olá, Beatriz, tudo bem? Bom dia. Bom é um prazer dia. estarmos aqui e poder contribuir de alguma forma em tema tão interessante. Muito obrigada por ter vindo aqui até os estúdios. Bom, para começar, um estudo feito pela Sociedade para Pesquisas do Desenvolvimento da Criança nos Estados Unidos mostrou que enquanto 40% dos meninos e meninas entre 5 e 18 anos não tinham nenhuma atividade fora da escola, ou seja, muita gente sem atividade depois da aula. Entre 3% e 6% gastavam 20 horas por semana em cursos e aulas antes ou depois do horário escolar. Então, 3% a 6% das crianças americanas gastavam 20 horas com cursos fora da escola. Não por acaso, eram justamente esses últimos, esse grupo de 3% a 6%, que demonstravam melhor preparo educacional e melhor preparo psicológico. Muitas crianças ficam ociosas diante da TV, não porque os pais não têm interesse em colocá-las em cursos extracurriculares, mas sim porque não pode pagar um curso. Então é legal que o governo pense um pouco mais nessas crianças e comece a desenvolver cursos extracurriculares para elas. Bom, em algumas cidades do país a gente tem esses cursos de graça. Agora, Beatriz, como é que você vê... Para começar, né, para o nosso ouvinte entender, para o nosso telenauta entender um pouquinho, como é que você vê o curso extracurricular? A gente sabe, tem pesquisas que já apontaram que as crianças precisam de alguns cursos fora da escola, exatamente para melhorar a atenção, para melhorar a concentração, a disciplina, inclusive, né, existem cursos que ajudam muito na disciplina, principalmente alguns cursos na área de esporte. O judô, por exemplo, melhora muito a disciplina dos meninos e das meninas que praticam esse tipo de esporte, que é um esporte que tem uma filosofia por trás. Agora, como é que você avalia isso? E uma pergunta que todos os pais se fazem: como é que eu escolho e até que ponto eu posso sobrecarregar o meu filho? Bem, primeiramente é importante nós conhecermos nossos filhos. É um fato assim que às vezes pela correria e pela atividade intensa que o pai tem, né, e a mãe pela sua profissão, acaba desconhecendo o ritmo que a criança tem na sua atuação, na dinâmica, mesmo caseira ou dinâmica escolar. Por que falamos isso? Mesmo aquelas pessoas que têm mais de um filho, sabe ver que cada um é um. Sim. Então, nem sempre o que é bom para o meu Joãozinho não vai ser bom para a minha Mariazinha. Ou mesmo do mesmo gênero, a criança.
Cada um tem suas necessidades, tem sua história de vida, mas é importante ver que o desejo da criança seja também compatível com os desejos dos pais. E, infelizmente, às vezes os pais, como é muito sabido, tentam pôr os seus sonhos que não foram consumados para projetados nos seus filhos. Então, às vezes a criança tem uma índole meiga, tranquila, e eles não se conformam e querem que agite, e nem sempre, às vezes, isso beneficia. É interessante, então, termos essa prudência de conhecer e realmente ver em cada curso o que eles oferecem de respaldo também psicológico atrás do instrutivo, do formativo educacional. Entendi. Então, assim, para começar, você tem que avaliar o tempo que seu filho fica na escola, quanto tempo ele vai ter ocioso, né? E tem que guardar aquele tempinho para ele brincar, porque criança tem que brincar, é necessário que ela brinque. Tem que guardar aquele tempinho de fazer a tarefa da escola, que, aliás, os professores hoje, é um puxão de orelha nos professores. Os pequenininhos levam tanta tarefa para fazer em casa, que dá a impressão que eles já são adolescentes crescidos, né? Assim, uma carga muito pesada para as criancinhas do fundamental, por exemplo. E aí, depois, ver o tempo que sobra e escolher o curso. Aí você citou uma coisa interessante, que é observar o tipo da criança e o que ela mais gosta. E como os pais podem fazer isso? Porque hoje em dia, a maioria dos casais tem no máximo 2 filhos, mas ainda assim geralmente eles são diferentes. Como é que o pai observa? Observa o comportamento desde pequeno, vê o que cada um tem mais aptidão? Realmente você mencionou uma palavra importante, a aptidão, junto com essa dinâmica, porque a dinâmica, quando eu falo, é se a criança tem já uma tendência proativa, se ela precisa ser estimulada ou não, se ela já é mais, eu diria, delicada ou é mais passiva o seu comportamento diante das situações desafiadoras que colocam. Então, às vezes a gente quer trabalhar sempre o oposto do que se constata. E como isso é uma atividade extracurricular, é importante ver com que isso não venha a prejudicar o ensino básico. Tá. Porque, vejam, a escola mesmo nossa tradicional pública, ela tem uma grade curricular que envolve todos esses parâmetros. O importante seria, agora só entrando numa questão política, que se estendesse essa carga e que a criança completasse todas essas atividades extras no próprio prédio onde ela já tem os seus amigos, se sente mais familiarizada. O ritmo, por mais que ela seja mais lenta, como mencionamos, mas é um conteúdo que lhe é significativo. É importante nós vermos com que a criança... Porque o que é educar e o que é se formar na vida? No ponto de vista psicológico, é eu me sentir confiante e que eu possa controlar todas as variáveis que me envolvem. Isso falando como ser humano. E a criança, ela tem que sentir essa confiança no meio ambiente e se sentir segura diante dos desafios que possam surgir. Então, é importante ver se emocionalmente, primeiramente, ela está bem. Tá. Ela está até preparada, né? E isso para você pôr mais um compromisso dentro do seu dia a dia. Porque as crianças hoje em dia elas têm compromissos à beça, e né? Nem sempre elas são vistas e observadas junto com os seus pais. Eu lhe falo isso porque como fazer, você nos disse, seria brincando com a criança. A melhor coisa são os pais brincar com seus filhos, mas brincar com determinados jogos e brincadeiras próprias da idade da criança. E não fazer com que a criança venha com seu arsenal próximo a mim, que eu estou com o computador ou trabalhando. Não uma adequação, mas sim uma dedicação, deixando o nosso ambiente e indo ao ambiente que é peculiar à criança. E aí demanda um esforço da família, né? Porque
A gente sabe hoje que os pais ficam muito tempo no trabalho, se dedicam bastante à carreira profissional, as mulheres até estão tendo os filhos mais tarde para exatamente primeiro desenvolverem a carreira e depois terem as crianças. Mas sempre à noite está todo mundo em casa. Em geral, obviamente, existem as exceções, tem gente que dá aula à noite, existem algumas profissões, como a de jornalista, por exemplo, que às vezes as pessoas trabalham à noite, enfim, existem exceções, mas em geral as famílias estão em casa. Então, esse seria o momento, né? De depois do jantar, ao invés de todo mundo ficar vendo a televisão, a novela, e brincar com as crianças, né? Sentar no sofá, sentar no chão, né? Você mencionou um fator importante, porque a televisão é um órgão de comunicação que entra, compartilha com o dia a dia do ser humano e passa a ser um educador. Infelizmente, um educador, né? Às vezes, nem sempre selecionado a qualidade das informações e do conteúdo formativo que vai ser um alimento psíquico para essa criança. E eu vejo assim muitos pais falarem assim, mas eu sei disfarçar. Na hora da novela que está a criança... Infelizmente, nós subestimamos a criança. Mas disfarçar o quê? Como assim? Disfarçar, por exemplo, numa hora de erotismo, de um beijo audacioso, ou de cenas que não são coniventes para a faixa etária da criança, nós nos descuidamos. Infelizmente, a libido que ainda é controlada, a questão da sexualidade na criança pequena, o erotismo é estimulado pela visão. Sim. E pela audição. Mas, às vezes, nem sempre os pais podem tomar o cuidado, mas as próprias chamadas nas propagandas já enfatizam essa introdução de conteúdos que acabam despertando curiosidade à criança, e muitos pais não sabem controlar esse pedido. E quando às vezes não estão abaixo dos olhos dos pais, a criança acaba assistindo o que quiser, entendeu? Infelizmente. Infelizmente acontece isso. Bom, aí a partir do momento que os pais conhecem seus filhos, percebem as aptidões, porque tem criança que gosta mais de esporte, tem criança que gosta mais de línguas estrangeiras, tem muitas crianças que começam a fazer idiomas estrangeiros agora, já a partir de 5, 6 anos, né? Mesmo na pré-escola já tem aquela iniciação ao inglês, por exemplo, aí também tem espanhol. E também tem aquelas aulas que chamam a atenção das crianças por parecerem uma brincadeira e que, no fundo, trazem um grande conteúdo em termos de atenção e concentração, que são aquelas aulas, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas aulas de circo e aulas de música. Tem um levantamento feito pela Unifesp que aponta que as aulas de música, elas forçam a criança a ter uma concentração muito grande, uma atenção muito grande, uma disciplina e desenvolver, né, o lado auditivo. Então, até percebe-se aí quando uma criança tem algum problema mesmo, né, na audição, etc. e tal, por causa da música. Então, existem uns cursos que a gente poderia falar, mas ele faz música porque ele gosta. Mas isso pode trazer para a sala de aula uma coisa muito legal, que é o aumento da concentração e da atenção. Mas agora a gente vai ter que ir para o intervalo comercial, Beatriz. E aí, na volta, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre esses cursos que podem trazer para a criança um grande benefício dentro da sala de aula, ou seja, aliar uma coisa à outra. E a gente vai continuar falando também sobre uma questão que a Beatriz levantou aqui, que é a questão do período integral na própria escola, né? Para fazer com que a criança, mesmo dentro da escola, consiga absorver esses cursos que seriam cursos extras, mas que, assim, falando-se em educação pública, né? Ainda está engatinhando. Existem escolas particulares que, sim, as crianças ficam o período integral. Mas, em termos de política pública de ensino, isso está um pouco aquém, e a gente sabe que a qualidade do ensino na rede pública é muito ruim. O Brasil está em penúltimo lugar num ranking que qualifica a educação no mundo. Então, o Brasil está bem ruim em termos de qualidade de educação. E aí, esse período integral ia facilitar a melhoria da educação ou ia descambar de vez, né, a qualidade de ensino no Brasil? Então, já, depois do comercial, eu volto aqui com a Beatriz Piccolo Jimenez, psicóloga, psicopedagoga, ela também que é professora da Faculdade Anhanguera Anchieta. Até já. É um prazer, sou Edmundo, também estou aqui na TV ABCD.
Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Quando eu cheguei nos 72 quilos, eu já estava desesperada. Falei, agora? Aí foi quando eu conheci o Dieta Saúde. Aí eu vi lá, emagreça, comendo. Aí eu me interessei. Falei, emagrecer comendo? Então, esse negócio é bom. Uma ferramenta fundamental também foi o blog, que eu me identifiquei logo de cara. O blog, o contador de pontos, mudaram a minha vida. Hoje eu não me vejo mais sem participar do Dieta Saúde. Oi, eu sou a Nive Stelma e eu também tô aqui na TV ABCD. Oi, eu sou o Rodrigo Hilbert, também estou na TV ABCD. Quando eu cheguei nos 72 quilos, eu já estava desesperada. Falei, agora? Aí foi quando eu conheci o Dieta Saúde. Aí eu vi lá, emagreça, comendo. Aí eu me interessei. Falei, emagrecer comendo? Então, esse negócio é bom. Uma ferramenta fundamental também foi o blog, que eu me identifiquei logo de cara. O blog, o contador de pontos, mudaram a minha vida. Hoje eu não me vejo mais sem participar do Dieta Saúde. É um prazer, sou o Edmundo, também estou aqui na TV ABCD. Eu pesava 78 quilos e depois de um mês em Dieta Saúde eu já estou pesando 73. Eu integrei a comunidade da minha vida. O que eu mais gosto no Dieta Saúde é a solidariedade. Eu acredito na mudança da pessoa, na verdade. O Dieta Saúde tem uma ferramenta para a gente conseguir atingir o nosso objetivo. E mudou bastante a minha vida. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br.
Bom, e voltamos aqui com o Educar para Ser Grande, o segundo bloco, e mais uma entrevistada, a Viviane Cristina Tapia da Costa, ela que é coordenadora da Associação Cultural e Educacional Circense Tapias Voadores, Circo Escola Diadema. Ela agora está com a gente aqui, permanecemos ao vivo aqui pela TV ABCD, lembrando que você pode participar aí pela linha direta aqui abaixo da tela, dando sugestões. Também pode curtir a nossa página, a página do Educar para Ser Grande no Facebook. Viviane, prazer tê-la aqui conosco, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. Eu sou coordenadora pedagógica do Circo Escola de Diadema e hoje é um prazer aqui a gente estar conversando um pouco sobre as possibilidades de trabalho com criança. Exatamente, e ela vai continuar com a gente, por quê? Porque o nosso assunto é exatamente cursos extracurriculares que trazem às crianças concentração, atenção, disciplina, coisas que atividades como atividades circenses exigem. Não dá para fazer aquelas atividades todas sem um mínimo de concentração, de atenção e de disciplina. E continuamos aqui com a Beatriz Piccolo Jimenez, ela que é psicóloga, psicopedagoga, criadora e coordenadora do Complexo Lúdico Meimei, em uma ONG em São Bernardo, além de ser mestre em Psicologia da Saúde. Bom, para a gente amarrar isso aqui, o seu filho, por exemplo, chega da escola dizendo que o seu amiguinho, o amiguinho dele, está fazendo uma aula diferente, uma aula de teatro, uma aula de circo, uma aula de judô e quer experimentar também. E aí, o que você faz como mãe? Você tem que saber como incluir essas atividades extracurriculares na agenda do seu pequeno, né? E principalmente saber o que trará de benefício para ele, se isso é bom para ele e se isso vai fazê-lo desenvolver física e mentalmente, principalmente como isso vai trazer o benefício para a sala de aula, porque um curso extracurricular sempre tem que estar em conjunto, tem que andar em paralelo com a sala de aula. Bom, então a gente vai conversar. A gente estava falando com a Beatriz antes do intervalo comercial, a Beatriz que tinha levantado algumas questões interessantes sobre como escolher. E, Beatriz, a gente estava falando também sobre a importância de aula de música antes da Viviane chegar, porque Viviane tem um estudo da Unifesp que aponta que as aulas de música trazem uma grande concentração às crianças e faz também com que algum probleminha possa ser identificado, ou de audição, ou mesmo de relacionamento. A aula de música traz uma percepção muito grande às crianças, né? É indicado para qualquer criança, Beatriz, aula de música? Realmente, desde pequeno pode ser introduzido na vida da criança, porque o som, como também a própria visão, né, através dos órgãos visuais, eles são elementos de entrada da informação. E principalmente no som, nós temos a questão do ritmo. O ritmo, ele é conhecido e formado pela criança, principalmente na atuação com o seu corpo. Então, vem muito de encontro atividades extracurriculares que envolvam essas atividades que a gente chama de psicomotricidade, atividades psicomotoras de base, que dão estabilidade da criança com a terra, que vem muito a calhar com a Viviane, com o que traz a nossa colega. E, ao mesmo tempo, atividades visuais e auditivas que colocam esse momento de silêncio, pauta, né, a pausa, que seria a pauta, fazendo com que a criança introduz e construa em si próprio, pela atividade lúdica, todos esses conceitos que primeiramente se formam como noções. Olha que bacana. Então, para você que já percebeu que seu filho tem alguma aptidão ou gosta muito de música, veja o que melhor se adequa a ele, porque são vários os instrumentos, né? Então, a criança tem que gostar de algum desses instrumentos. Não dá simplesmente para você encasquetar que seu filho tem que aprender piano, né? E ele não tem a menor vocação para o piano. Então, descubra qual é a vocação do seu filho e a aula de música, então, é uma boa pedida para auxiliar no desenvolvimento mesmo psicomotor da criança, pelo que você falou, né? E essa concentração, obviamente, vai ajudá-lo depois na sala de aula. Agora, Viviane, a gente sabe também que as aulas de circo
também exigem muito das crianças em termos de concentração, em termos de atenção, de disciplina, e eles brincam ali também, né? Você é coordenadora da Escola Circo de Diadema. O que exatamente vocês fazem lá? Quais as crianças que vocês recebem, faixa etária? E exatamente, você é trapezista, né? Como é que dá para desenvolver isso? Imagina uma criança tentando... Como é que funciona? Então, o Circo Escola de Diadema, ele é uma parceria hoje com o município de Diadema, né, com a prefeitura. A gente tem um apoio direto da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Educação. E a gente sempre fala que assim, o circo, ele tem o que é de mais mágico e encantador. Para todas as idades. Então, é muito importante a gente falar, para quem não conhece, que lá a gente tem aluno de 3 anos. 3 aninhos? 3 aninhos. Começa as atividades no minicirco. E o meu aluno mais velho tem 88 anos. Nossa, fantástico. Então, assim, são 1.340 atendimentos por semana, de segunda a sábado, das 7 da manhã às 5 da tarde. E essas atividades, elas são focadas na área de formação, que a gente chama de formação. E o que isso traz para a criança no desenvolvimento? O circo ele já tem o apelo do encantamento. A criança, quando ela procura o circo, ela já chega lá procurando a casa do palhaço, que é o mais legal, que é o brincar, né? Então, assim, eles chegam por duas grandes vertentes em Diadema. Da Secretaria de Cultura, eles vêm da própria comunidade, são crianças que a gente oferece, na verdade, dentro da linha da questão da ociosidade, né? A criança que não tem, a criança que está em risco mesmo, é aquela primeira criança que procura, porém, toda e qualquer criança da cidade ou do entorno da cidade também pode fazer parte das atividades. Essas atividades, elas não têm apenas o encantamento da apresentação, como a gente estava discutindo, essa questão do que desenvolve na criança. A coordenação motora, em primeiro lugar, e isso vem de uma consequência, assim, né? A criança vem com tudo que ela já vem de energia. Muitas mães chegam lá falando para a gente assim, meu filho é hiperativo. Então a gente fala, tá bom, isso a gente vai ver depois. Não, meu filho sobe. Isso, hoje, né? Exatamente. É uma coisa impressionante. E aí ela falou, meu filho fala muito, meu filho está dando trabalho na escola, meu filho não tem concentração, a professora pediu para botar numa atividade para gastar energia. E aí a gente acaba deixando esses apontamentos da família um pouco de lado, né? Claro. Porque para nós o importante é a criança estar no espaço, se sentir bem e ali ela usar o desafio do corpo que ela tem. Então nós temos crianças lá, pequenininhas de 3 anos, que a gente trabalha mais a questão da coordenação motora, movimentos mais leves, acompanhando o desenvolvimento dela. Todos os aparelhos são adaptados conforme a faixa etária da criança. Então, o pequenininho, tudo, uma cama elástica em miniatura que a gente tem, um trapezinho pequenininho, tudo em miniatura para eles, porque para nós, para essa faixa etária de 3 a 6 anos, o importante é o brincar. É brincar, exatamente. É o lúdico, né? E sem ter o risco de uma machucadura. Isso, exatamente. Né? Alguma coisa muscular, alguma coisa assim. Então, o objetivo maior nessa faixa etária é o brincar. E aí, uma observação no brincar, que é assim, no Circo Escola, esse brincar de 3 a 6 anos, traz a família junto. Então, uma das condições dessa criança estar lá é ter a mãe ou o pai ou algum responsável que fique com essa criança junto. Porque a gente percebeu que a criança está deixando de brincar com a família. É o que a doutora Não Beatriz é isso, tinha doutora. levantado. E a gente nem combinou, hein, doutora? Na verdade, as crianças assim, ficaram na televisão, né? Conhecendo o pessoal, não é? Então, assim, de verdade é isso que a gente percebeu. As crianças estão deixando de brincar, ficando muito na frente da televisão, porque muitas vezes pai, mãe precisa trabalhar, deixa com o irmão mais velho, tranca dentro de casa. Então, o espaço do circo ele foi aberto para essa faixa etária, principalmente para a criança brincar. A consequência do que ela vai aprender nos aparelhos, ela vem com o tempo, com o resultado do trabalho e com a fase do desenvolvimento dela que a gente tem que acompanhar. Depois, a gente tem uma segunda fase no Circo Escola, que são as crianças de 7 a 11 anos, que são aquelas que eu comentei que a mãe já chega falando, é hiperativo, sobe, olha, pula, faz a minha cama de cama elástica, né? Que bom, né? A idade é essa que mesmo, é né? o que se espera da criança nessa faixa etária. Né? E aí, assim, o circo ele oferece essas atividades trabalhando a questão corporal, ainda acompanhando o desenvolvimento dessa fase que é maior, o desenvolvimento dela, a questão motora. E a criança tem o que de mais nos encanta, que é a facilidade de aprender.
Elas e estão abertas, exatamente. E nessa facilidade, elas têm no circo cama elástica, trapézio, tecido. A gente tem uma lira, né, que é um aparelho redondo, parece um bambolê, malabares, o arame, a bola de equilíbrio que eles podem andar em cima. E tudo isso, na verdade, é uma consequência das ações. Porque para a criança andar na bola, por exemplo, ela tem que ter muito equilíbrio e concentração. Sim, imagina. Não é? Para ela poder equilibrar no arame, fica mais fácil, né? Muito fácil, muito fácil. Pra Então, gente assim, já é mais isso. difícil, Então, a gente faz um trabalho ao contrário, na verdade. A gente fala, né, que é aquele trabalho assim, essa concentração, esse equilíbrio, essa atenção que tem, vem aos poucos com essa criança, sabe? Vem aos poucos e essa criança, ela vai tendo a possibilidade também de trabalhar em conjunto, de se socializar com os amigos, né, que acabam trabalhando. E eu acho que o mais mágico de tudo é que a família acaba participando desse processo. As famílias, elas compartilham isso, porque esse encantamento que o circo tem, que o circo traz, acaba facilitando que essa família se aproxime mais das atividades. Então, no Circo Escola, por exemplo, a gente tem alguns pontos, né? Então, a gente vai ter agora no mês de maio o Sarau do Circo. Que legal. Onde a criança tem a possibilidade de estar demonstrando um processo. Então, a ideia não é realmente que saiam profissionais de circo, que saiam técnicos formados em atividades do circo. Esse não é o objetivo. O objetivo é você ter uma atividade a mais para essa criança hoje no currículo escolar. Uma outra coisa importante é a gente também estar falando de um outro lado que nós temos, que eu acho que você já deve ter comentado, que é assim, lá nós temos a Secretaria de Educação, que tem um projeto pioneiro em Diadema, que se chama Mais Educação Cidade na Escola. Tá. E esse projeto, na verdade, o que é? O circo começa a ser inserido nas atividades escolares, essa criança vai para a escola e em algum momento ela sai da escola para ir ao circo. A gente vai falar sobre isso já, depois do intervalo comercial. Vou continuar aqui com a Viviane Cristina Tapia da Costa, ela que é do Circo Escola de Diadema, e vou continuar também com a Beatriz Piccolo Jimenez, ela que é psicóloga, psicopedagoga, também professora da Faculdade Anhanguera Anchieta. A gente vai voltar e falar dessa integração, que é o que a Beatriz tinha levantado no começo, que é exatamente a necessidade da escola trazer para as crianças outras atividades além daquele currículo normal que a gente já tem hoje, que aliás o currículo, como a gente já discutiu em outros programas, que já precisa ser alterado, né? As crianças estão muito diferentes agora em relação ao que elas eram há décadas atrás. Então já a gente vai trazer isso, essa discussão aqui para o nosso programa, e vamos ver algumas fotos também do Circo Escola depois do comercial. Até já. Eu pesava 78 quilos. E depois de um mês em dieta de saúde, eu já estou pesando 73. Eu integrei a comunidade da minha vida. O que eu mais gosto no dieta de saúde é a solidariedade. Eu acredito na mudança da pessoa, na verdade. O dieta de saúde deu uma ferramenta para a gente conseguir atingir o nosso objetivo. E mudou bastante a minha vida. Eu, Leandro do KLB, também estou na TV ABCD. Valeu! Bem-vindo ao Mundo Concept, uma das mais modernas lojas virtuais do Brasil. Oferecemos produtos esportivos e serviços exclusivos aos nossos clientes, com atendimento personalizado. Navegue em nossa loja com a segurança de uma ótima experiência na compra de produtos das principais marcas do mercado. Nike, Adidas, Topper e muito mais. Na Mundo Concept, você compra tudo em até 12 vezes sem juros e recebe em sua casa produtos de alta qualidade. Acesse www.mundoconcept.com.br. Mundo Concept, a escolha número 1 dos atletas profissionais. Nas grandes cidades, quase não há tempo de encontrar os amigos com calma e tranquilidade. Mas na encantadora cidade de Guararema,
Bem pertinho de São Paulo, a 75 quilômetros, o Vale do Sonho oferece excelente e completa infraestrutura em um ambiente calmo para fazer da sua hospedagem verdadeiros momentos de relaxamento e prazer. A cozinha do Hotel Vale do Sonho é uma atração à parte. O Vale do Sonho mantém uma completa infraestrutura de serviços e equipamentos para atender grupos de empresas, igrejas, melhor idade e crianças, para treinamentos e outros eventos. Venha conhecer o Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema e divida com seus companheiros de trabalho, amigos e familiares inesquecíveis e merecidos momentos de descanso com tranquilidade e raro prazer. O Dieta Saúde para mim significou outra vida. O Dieta Saúde, ele me ensinou que eu podia comer. E escolher o que eu podia comer. Tem um limite, você come chocolate? Você vai comer um hambúrguer na lanchonete? Claro! Eu me sinto realmente outra pessoa. Você vai emagrecer por si mesmo de uma forma permanente, gradual e permanente. Qual a nota máxima? Nota máxima, de 0 a 10 é 10. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Voltamos aqui com o terceiro e último bloco do Educar para Ser Grande de hoje e continuo nos estúdios com a Viviane Cristina Tapia da Costa, ela que é do Circo Escola Diadema, e também com a Beatriz Piccolo Jimenez, ela que é psicóloga, psicopedagoga e professora da Faculdade Anhanguera Anchieta. E a gente continua falando, a gente vai dar continuidade aqui, falando das brincadeiras, porque a Beatriz levantou bem que lá fora, em outros países, as brinquedotecas, elas são públicas, como as nossas bibliotecas aqui. Então, é uma sugestão aí para os governos de todas as esferas, né? O governo federal, governos estaduais e governos municipais, para que pense um pouquinho em brinquedoteca e não só para a criançada, para as pessoas que têm outras faixas etárias também. E a gente estava falando no finalzinho do bloco anterior sobre a possibilidade de uma ampliação aí dos cursos extracurriculares pelo próprio sistema público de saúde. Essa questão é primordial, né? Eu gostaria que as duas falassem sobre isso, já que você estava levantando a questão, a Viviane, das crianças saírem antes disso, Ed, vamos mostrar as fotos do circo para as pessoas verem aqui. Viviane, é aí que vocês trabalham? Então, aí foi muito legal que apareceu essa foto. Foi exatamente agora no retorno das atividades do circo. Aí era o momento que a gente estava montando, preparando essa grande sala de aula para o início das atividades. Foi agora. Muito recente essa foto, fevereiro. Que bacana. Tem mais aí, né, Ed? E é uma aula. Olha, exatamente do que a gente ia falar nesse bloco. É uma atividade do programa Mais Educação, Cidade na Escola, são as crianças da escola fazendo aula. Esse dia foi o dia da aula inaugural, olha, boa. Onde as crianças começaram a fazer as primeiras atividades. Essas atividades já são os adolescentes, porque lá, como a companheira também falou, temos circo para todas as idades. Tá. E o brincar está em todas as idades. Então, aí já é um grupo de adolescentes que já trabalham e se apresentam até profissionalmente. Já bacana. Frequentam o circo há bastante tempo e já trabalham profissionalmente. É um triplo trapézio, na verdade.
Aí é a entrada do espaço do Circo Escola. Tem um gongo ali? Não, é o portão mesmo. É um portão. Na verdade, ali, a gente está vendo de costa, mas é homenagem a 2 alunos que iniciaram com a gente muito novinho, hoje já são adultos. E aí a carinha e o símbolo da nossa associação são eles. Tá. São 2 palhaços pequenininhos que começaram a fazer aula com 6, 7 anos, hoje já são homens, e que acabaram emprestando aí essa criação que eles fizeram de palhaço para ser a marca do Circo Escola. Essa é a entrada. Aí é um outro xodó que a gente tem, que é a terceira idade. Então, é aí onde eu tenho meu aluno mais velho, de 88, e todos fazem circo. Na verdade, as aulas são de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 9. São 200 mulheres que fazem aula de circo. E aí trabalham o corpo. Também chegam assim, viu? Eu tenho bursite, tendinite, sinusite, e a gente prova que não tem. E a gente prova que não tem. Essa atividade são os pequenininhos de 3 anos. Ai, que bonitinho. Que para eles a gente abre essa gama da brincadeira. Esse dia foi o dia... a gente fez uma homenagem aí às crianças, e aí todos estavam na pintura, as mães junto, né? Isso é um trabalho que a gente faz aberto para a comunidade. Ó, os pequenininhos, então, com os professores, que é o mini circo. Então, eles têm um momento lúdico mesmo, eles se vestem, eles têm os figurinos, todas as aulas deles são diferentes. Muito legal. Esse projeto também achei bacana ter colocado essa imagem, porque assim, é um outro projeto que o Circo Escola tem, que leva o circo para outras cidades. Então, sempre no mês de janeiro, a gente está em Itapevi. Na verdade, no mês de janeiro, a gente sempre escolhe uma cidade que tenha índice também de vulnerabilidade, e a gente leva o projeto e oferece atividades gratuitas no município para todo mundo. Então, acho que é uma forma também da gente ir levando e perpetuando essa arte. Afinal de contas, eu sou a 5ª geração da família de circo, então a gente não pode parar de brincar nunca, né? Obrigada aí ao Ed, também ao Edu, eles capturaram essas imagens para a gente. Agora, o que a senhora acha disso? E a gente estava falando no começo da necessidade de aumentar o currículo e fazer esse tipo de atividade dentro da escola pública ou particular. As particulares têm um pouco mais isso, mas para as crianças não precisarem procurar fora e para ser uma continuidade. Vendo essas imagens, o que você tem a dizer, Beatriz? Eu fico, assim, imensamente feliz, porque esse programa dela vem de encontro com atividades que a cultura, né, do nosso governo oferece como ponto de cultura. Nós, na UNG, somos pontinho de cultura. Que é o MEI-MEI. É MEI-MEI mesmo que fala? É, MEI-MEI, isso mesmo. Certinho. E um fator importante que ela mencionou no outro bloco, que as crianças no ensino fundamental chegam hiperativas. Então, a gente gostaria de fazer uma ressalva às políticas públicas municipais e nacionais da importância do brincar também no ensino fundamental. Porque, segundo as leis, principalmente dos direitos da criança e do adolescente, criança é até 11, 12 anos. E, infelizmente, o ensino fundamental se foca muito mais em atividades bidimensionais, com papel, sentado, a atividade manual, esquecendo que, por exemplo, a minha primeira formação, que é matemática, se aprende matemática com o corpo. Se aprende matemática com atividades lúdicas experimentais. Aliás, se aprende muito mais, né? Inclusive, nós acabamos de dar uma capacitação nesse fim de semana para profissionais como a formação do pensamento matemático. E a gente introduziu também a questão de aerodinâmica do sopro. Então, ficou muito lúdico e a gente vê o quanto o profissional é sedento, o educador, dessa formação, desse brincar que o adulto, quando brinca, vê a vida também de uma forma diferente. E é bom, então, né? é interessante atividades como a da colega, e principalmente a brinquedoteca, porque a criança ela vai com seus pendores. Uma criança altamente sinestésica, que é o que mais
se mostra o que é sinestésica. Uma criança que tem muito dinamismo, muita energia, confundida erroneamente como hiperativa. Mas se ela fica 2 horas na televisão, ela não é hiperativa. O hiperativo é que ela não tem interesse para as outras atividades. Então, é importante o pai observar os pais que essa criança está pedindo socorro. Ela precisa mesmo de atividades que expandam essa energia que tem que ser contida em 4 horas dentro de uma sala de aula, dentro dos métodos tradicionais e ainda com cadeiras de um modo altamente inadequados para uma socialização. Esse modelo de sala de aula militar, a lousa ali e todos. Então, uma cadeira atrás da outra, o professor que tem que comandar a aula, né? As crianças agora têm muito a falar também, né? Então, se desse esse espaço para elas, ou fizesse um círculo, o nosso modelo de escola está muito ultrapassado, né? Então a gente sugere que, como foi mencionado, que prorrogue, né, esse brincar dentro das políticas públicas, né? E é importantíssimo esse trabalho de socialização, como a colega mencionou, porque nós precisamos de pessoas que cada vez se socializem mais e se tornem cada vez mais solidárias uma com a outra. E não, eu estou aqui com ela, não fazendo nenhuma apologia negativa à mídia, mas eu vou pelo computador conversar com ela que está aqui do meu lado, que infelizmente é isso que está acontecendo. As relações entre as pessoas não estão tendo, não tem mais contato. Dentro de uma corporação, é muito comum as pessoas conversarem dentro de uma empresa via MSN. MSN acabou, né? Via o bate-papo do Facebook ou do próprio Skype, que agora está substituindo o MSN, enfim. Mas é muito comum. Ou mesmo dentro de corporações grandes, existem as comunicações próprias das redes das empresas, né? Então, você só chama a pessoa está ali do outro lado. Você chama por aqui, conversa, né? De repente solta, então, aquele... Tipo, você continua... Você não mandou um e-mail para mim? Nossa. Por que você não me falou? Não, manda e-mail. Você era tão emergente. Não é? Mas, enfim. Mas isso que vocês estão fazendo de levar, inclusive, para outras cidades, é muito bacana. Mas são coisas pontuais, né? A gente precisaria de que isso fosse feito de uma forma, dentro de uma política pública todos os dias, né, Viviane? E que isso não dependesse apenas, assim, do que a gente, enquanto entidade, associação, a gente acredita. Então, aí a gente vai lá, a gente busca o caminho com toda a dificuldade do mundo e a gente realiza, né? Mas, mesmo assim, quando a gente faz um diagnóstico daquilo que a gente já alcançou e o que a gente pretende alcançar, a gente fica muito feliz. Principalmente porque, assim, eu queria só lembrar uma coisa muito importante, que, assim, o circo, ele vem quebrando tabus. Eu sou de uma família tradicional de circo. O circo passou por um momento do circo novo, que a gente fala que é esse circo que a marca é o Circo du Soleil. E a gente hoje está vivendo mais um circo, que é esse circo que a gente chama de circo social. É a possibilidade de você ter uma linguagem circense reconhecida, continuar levando para as pessoas a alegria do circo e o momento de transformação que o circo traz, mas por meio de uma política pública que você está levando isso para a escola, para outras faixas etárias. É uma cultura mesmo. Então, eu acho assim, Diadema é uma cidade que tem aberto muito as portas para que a gente possa quebrar esses paradigmas, né? Mesmo agora que mudou a gestão? Mesmo agora que mudou a gestão. Porque, infelizmente, outra coisa da política pública que a gente percebe é que existem trabalhos muito bons, tanto na área de psicologia, como na área de esporte, como em qualquer área que é feito por uma gestão, aí troca-se o prefeito e o partido, principalmente quando troca o partido, aí acaba. Aí tem um trabalho social bom, às vezes o partido seguinte não concorda ou diz que tem alguma coisa errada, um trabalho de psicologia, por exemplo, uma coisa desenvolvida para crianças com dislexia, por exemplo. Eu gostaria até de mencionar... Ai, perdão. Não, então, é só para concluir às vezes, e é por isso que eu falei, mesmo com a mudança, porque Diadema mudou o partido, né? Mudou, na verdade, só uma observação, que assim, Diadema teve, eu acho que a grande coragem, né, de fazer uma mudança muito radical. Foram 30 anos, né, a gente, junto com o PT, que nos apoiou, o Circo Escola veio, né, e foi inaugurado até na gestão do PT, mas Diadema tem um fato que é importante a gente falar,
falar para todas as pessoas conhecerem. Diadema respira cultura. E respira muito essa questão da educação. E as pessoas que hoje estão no governo, né, então a gente tem lá um partido que é o PV, o Lauro Michel, que é o nosso atual prefeito, apoia integralmente a questão cultural e educacional da cidade. Né, então, tem uma bandeira. Bom, né? Ou seja, então isso foi muito bom. Não quebrou. Com essas associações, com as ações, não, etc. E tal, não quebrou. Porque é um outro partido. Porque a gente vê, infelizmente, isso acontecer. Porque eles não entendem. O que eu percebo é que um partido não entende que a população está pouco se lixando do partido que está lá em termos de benefícios. Entendeu? Benefício para a população tem que continuar, independentemente de quem criou. Eles não querem... Nosso tempo já está acabando. Mas, assim, só para você ia falar alguma coisinha. Eu gostaria que você concluísse, então. Então, eu queria só deixar uma mensagem para os nossos políticos. Ah, boa. De que São Bernardo foi a primeira cidade a ter uma brinquedoteca municipal. Ah, que bacana. Ligada aqui com o Teatro Elis Regina. Mas, infelizmente, depois de outros partidos políticos, acabou se desfazendo isso. E é uma pena porque, por exemplo, nós, na nossa brinquedoteca, ela existe há 30 anos. Foi assim um projeto que não era reconhecido no passado, só sabia-se dar valor ao estudo, mas o brincar é de suma importância, porque principalmente a brinquedoteca, como ela já mencionou, que tem também uma sucatoteca dentro do espaço, ela abre possibilidades para a criança, em qualquer faixa etária, se ater ao que ela lhe apraz. Sim. Então, é diferente da escola, que é sobre projetos ou direcionamento. A criança vai para o cantinho que lhe convém e que as suas necessidades psicológicas estão lhe chamando. Bom, então fica esse apelo, tanto da Beatriz quanto da Viviane, para que se pense um pouquinho mais antes de terminar algum tipo de trabalho que está sendo feito dentro de um cronograma de alguma gestão política. A brinquedoteca, a gente torce para que volte a ser implementada, então, em São Bernardo do Campo, que está na segunda gestão do PT agora, né? Eu até aproveitar em público, o prefeito, na véspera de recandidatar-se, prometeu um encontro, porque eu sou representante da ABRE, Núcleo Grande ABCD. E estou aguardando o convite, viu, senhor prefeito? O prefeito de São Bernardo... Como é que é o nome dele? Gente, ele tem um nome diferente. Né? Não, a imagem dele está na minha cabeça, porque ele foi agora presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Não, ele foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Ele na hora, com o ato, ele passou para a sua secretária de Educação, o Luiz Marinho. Lembro sempre do Marinho como Sindicato dos Metalúrgicos. Mas não somos perfeitos, minha memória não. A minha está falhando bem. A minha está falhando. Eu lembro das pessoas, não lembro dos nomes. Eu não esqueço do convite com a secretária de Educação. Então, Luiz Marinho, vamos revitalizar a brinquedoteca. Um convite. Agora, dia 28 de maio, é considerado o Dia do Brincar Internacional. Ah, que bacana. E a ABRE, junto com a Secretaria de Educação na Prefeitura em São Paulo, está com um projeto com o MUB, o Museu de Urbanismo, para o brincar no dia 19, o dia inteirinho. 19 de maio, então. 19 de maio. 19 de maio, todo mundo no MUB. E vamos ver o que a gente pode fazer por aqui também. Tá ótimo. Infelizmente, o tempo passa muito rápido aqui no Educar para Ser Grande. Eu agradeço muito a Beatriz Piccolo Gimenez, psicóloga, psicopedagoga. Muito obrigada, Beatriz. E principalmente também agradeço a Viviane, veio correndo hoje, que a Viviane estava para chegar rapidinho, literalmente ela veio correndo. Viviane Cristina Tapia da Costa, do Circo Escola Diadema. Faz um acesso ao site, vocês têm um site, não tem? Isso, o Circo Escola. E veja, todo mundo pode ir para lá, né, Viviane? Sim. E quem não conhece o circo, venha conhecer as atividades do Circo Escola Diadema. Agradecemos a todos da cidade, agradeço o convite, agradeço ter conhecido mais uma pessoa que trabalha com essa questão cultural, educacional para as crianças. Eu acho que é assim que a gente faz a diferença. Exatamente. Muito obrigada e até a próxima quinta-feira, às 11 horas da manhã. Até lá.